Salve, salve família, aqui é Flaudício Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui, adentrando no seu lar. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. O meu muito obrigado. A você que já veio aqui, que já sentou do outro lado da bancada como nosso convidado. O Pai do Céu continue te abençoando, te guardando. Você que ainda há de vir, o meu muito obrigado. Mais uma vez eu quero pedir, se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Cada convidado que vem aqui, cada convidado que senta nessa bancada, traz a sua história de vida que tem inspirado tantas outras vidas. Qual o intuito nosso? É você olhar para cá e dizer, se eles conseguiram, eu também hei de conseguir. O meu muito obrigado. Mais uma vez, eu te peço, se inscreva, compartilhe e comente. Hoje nós estamos aqui com um médico, boa! Graças a Papai do Céu, muita coisa boa tem acontecido, né? O primeiro episódio parece que foi ontem, né? O frio na barriga, por mais que já estejamos aqui passando dos 140 episódios, parece que é o mesmo primeiro episódio lá de trás. O frio na barriga ainda continua. Ainda que o grau de expertise chegue, né, experiência, mas o frio na barriga, pode ter certeza, ele é o mesmo. Mas hoje nós temos um bate-papo muito bom, magnífico, que vai inspirar também a sua vida. E nós estamos aqui com ele, Dr. Lucas Barros. Boa noite, doutor. Boa noite, amigo. Tudo bem? Para mim é uma satisfação fazer parte do seu podcast, um podcast inteligente, um podcast que eu admiro muito, né? Essa forma de entrevista, essa forma de conversar que surgiu há pouco tempo e um podcast tão grandioso que em tão pouco tempo já atingiu essa marca histórica aí para os podcasts e a gente vem frequentando e conversando. Eu agradeço demais o convite, sou fã do seu podcast e para mim é um prazer estar aqui hoje. Coisa boa, coisa boa. Você que tem acompanhado a gente, né? A gente colocou lá nas redes sociais. No último mês, a gente passou, melhor dizendo, pelo nosso Instagram, né? Pela uma das nossas redes sociais, mais de 9 milhões de pessoas. E isso eu agradeço a cada um de vocês, né? Que tem compartilhado, aos convidados que vieram. Pelo Flaudício, isso não seria possível, né? Eu sou muito pequeno, mas quando a gente junta nossas forças, nos tornamos grandes, né? E hoje ter o Dr. Lucas aqui, o senhor aqui conosco, para mim é muito honroso, enaltece muito o nível do DDI Podcast e eu tenho certeza que a sua história de vida vai alegrar muito e inspirar aqueles que estão nos assistindo. Eu sei que a gente, né, a gente sabe, e você que está assistindo também já sabe quem é o Dr. Lucas, mas ainda que saibamos, eu sempre inicio com uma pergunta e eu quero ouvir do senhor. Quem é o Dr. Lucas? Que bom, pergunta clássica, né? Como a gente fala na medicina. Eu me chamo Lucas Barros, sou médico ortopedista e traumatologista pediátrico. Sou natural de uma cidadezinha aqui no sertão de Alagoas, lá depois de Santana do Ipanema, uma cidade que eu tenho um apreço, uma consideração enorme, que é Maravilha, né? Aqui em Alagoas. Meus pais moram lá, visito semanalmente, é uma cidade que eu tenho orgulho de dizer que sou de lá, que saí de lá, que nasci e me criei naquela cidade. E hoje moro em Maceió, trabalho em Arapiraca e trabalho em Maceió. E quando vou a Maravilha, não deixo de atender os meus conterrâneos com todo prazer imenso. Hoje eu tenho 2 filhos, sou pai do Theo e da Olivia. O Theo tem 6 anos, a Olivia tem 1 ano e 10 meses. Sou esposo da Vanessa, que também é pediatra, é médica também. E, assim, minha história com a medicina começou desde muito cedo, tá? Meus pais sempre foram da saúde, não médicos, lógico, né? Trabalhavam na antiga Fundação CESP, não sei se você lembra, Fundação Nacional de Saúde, já são aposentados, lógico. E eu sempre me criei, né? Eu me criei vendo os meus pais ajudando. Naquele tempo, né, cidade do interior, não tinha médico todos os dias. E aí eu via quando chegava alguém com um problema, ia na minha casa. E a minha mãe, de um jeito ou de outro, tentava ajudar. Eu lembro que eu saía com a minha mãe para a campanha de vacina nos sítios, para ela fazer vacina e eu ficar vendo. Eu achava aquilo sensacional, tanto com minha mãe quanto com meu pai. E meu pai, técnico de laboratório, né, laboratorista, naquela época tinha esse cargo. E ele colhia exame, fazia hemograma do pessoal e eu sempre atento àquilo. E foi onde despertou o lado de cuidar
do próximo, né? De cuidar de quem precisa. E aí, na ocasião, eu com 17 anos passei na faculdade de fisioterapia, cursei fisioterapia, concluí a fisioterapia, trabalhei 1 ano ainda como fisioterapeuta, que é uma profissão que eu admiro bastante. É uma profissão que nós da ortopedia não seríamos nada sem os fisioterapeutas para reabilitarem o paciente, né? E aí foi aí onde eu decidi, depois que acabei a fisioterapia, eu quis iniciar a medicina. E aí fiz vestibular, passei e fiz 6 anos de medicina, né? Legal, né, a história? Depois de 6 anos de medicina, fiz 3 anos de ortopedia. Depois de 3 anos de ortopedia, fiz mais 1 ano, que a gente chama de R4, né, em ortopedia infantil. Ortopedia e traumatologia pediátrica, né? Fiz lá na USP, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Acabei em março de 2020 e de lá para cá, até hoje eu atuo como ortopedista infantil. Sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Infantil. Hoje no Brasil, uma média de 1.100 a 1.200 membros da Sociedade de Ortopedia Infantil. Isso para mim é fundamental, ser reconhecido, né, ser membro da sociedade. Faço parte da comissão da SBOT, que é a Sociedade de Ortopedia e Traumatologia a nível nacional. Faço parte da comissão aqui de Alagoas, a comissão que gerencia a CET, que é Centro de Ensino e Treinamento, que organiza os eventos dos ortopedistas aqui em Alagoas, e isso para mim assim, é emocionante, né? Eu fico muito feliz em chegar e dizer que saí de Maravilha, consegui, e hoje estou aqui, graças a Deus, reconhecido a nível Alagoas, a nível Nordeste. Graças a Deus vem alguns pacientes de fora para serem atendidos por mim aqui. Isso me deixa muito feliz e agradeço todos os dias a Deus por isso. O senhor fez quantos anos de fisioterapia? Eu fiz 4 anos de fisioterapia, trabalhei 1 ano, depois fiz 6 anos de medicina, depois 3 anos de ortopedia geral, depois mais 1 ano de ortopedia infantil. Essa migração da fisioterapia para a medicina, alguém em algum momento disse, Lucas, vá não. Ou a galera incentivou? Não, metade, 50%. Meu pai era aquele cara que sempre quis que eu fizesse medicina. Minha mãe era aquela que sempre dizia assim, ó, o que você escolher tá bem, tá tudo certo, você vai fazer fisioterapia, beleza, tá excelente. No meio do curso eu pensei em desistir para fazer medicina. Minha mãe, muito sensata, disse, não, conclua, você é jovem, você vai concluir, depois que você concluir, você estuda, vai fazer seu cursinho para passar em medicina, não tem problema. Meu pai, não, veja aí se já consegue desistir agora para não perder tempo. E minha mãe, não, vamos esperar e tal. E aí eu escolhi a opinião da minha mãe e graças a Deus consegui concluir fisioterapia, tenho muito orgulho disso e admiro bastante os meus colegas, que eu chamo de colegas, os fisioterapeutas, né? É uma profissão sensacional, e consegui depois passar no vestibular de medicina e fazer medicina. Com que idade era lá na fisioterapia? Eu entrei em fisioterapia com 17. Foi com 17. Concluí com 21, trabalhei de 21 a 22. Com 22 eu entrei em medicina. O que foi mais, eu posso dizer assim, difícil nas etapas no curso de medicina? Então, a medicina, ela aprofunda um pouco, assim, né? Ela puxa bastante, assim, da gente. Primeiro é integral, né? Um ensino que você estuda de manhã, à tarde, à noite, plantão. Claro que antes de você chegar à vida dos plantões, você tem uma preparação para isso. De cara você não chega e já vai dar plantão, você tem uma preparação. Os primeiros períodos, como toda faculdade, são aqueles períodos que a gente não fica tão satisfeito, que você não vê realmente a medicina. Por exemplo, eu tinha aula de economia e marketing no primeiro período. Medicina. Medicina, porque o médico precisa saber de economia e marketing. O médico precisa entender isso. Tinha aula de psicologia, porque a gente precisa entender o que é a psicologia. Tinha aula de metodologia de trabalho científico. Como é que você faz um trabalho científico, um TCC? Como é que você publica um artigo? Né? Como é que você entra num site para pesquisar
um tipo de tema, para ver um livro, entendeu? Tudo isso, então, é mais profundo, assim, na medicina. E eu considero, assim, que a medicina é uma missão. Eu acho que a gente não consegue dizer assim, eu vou ser médico e... Eu acho que se você disser, assim, eu vou ser médico porque eu quero ser médico, eu quero ser rico, que a maioria das pessoas acha que médico é assim, né? Eu quero ser rico, eu quero ser... Não é, acho que não vai para frente. O médico, ele precisa ser escolhido. Eu acho que a gente abre mão de muita coisa na vida para poder ser médico, para poder estar num plantão, para poder chegar em casa e seu filho já está dormindo e você não conseguir dar boa noite ao seu filho. Então você abre mão de muita coisa. Carnaval, quantos carnavais eu não consegui ir com os colegas porque estava de plantão ou estava estudando porque tinha prova em seguida, assim. Então, eu acho que medicina a gente não escolhe, é ela que escolhe a gente. Então, a gente se dedica, corre atrás, são noites sem dormir, né? Provas desgastantes que você tem que se dedicar. E quando você pensa que acabou, aí você tem que fazer a prova para residência. Aí você faz a prova para residência de ortopedia. Você entra em ortopedia. Depois que você acaba a ortopedia, aí você tem a prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é a prova da SBOT, que é uma prova temida em todas as subespecialidades, em todas as especialidades, né? Todas as especialidades têm as provas. Por exemplo, você forma em pediatria, aí você tem que fazer a prova da Sociedade de Pediatria. Você forma em dermatologia, você faz a prova da Sociedade de Dermatologia. Para você ser reconhecido dentre a sociedade de cada especialidade. A da ortopedia é a mais difícil que tem, de todas as subespecialidades, de todas as especialidades. É uma prova que tem teórica, tem prova oral, prova prática, prova de habilidades e a prova de anatomia. Então, são várias provas, várias etapas em 3 dias de foco. A prova ela é feita lá em Campinas, São Paulo. O Brasil inteiro, os ortopedistas do Brasil inteiro se juntam lá para fazer essa prova. E aí foi onde eu achei que eu não ia conseguir passar nessa prova. Foi uma prova extremamente difícil, uma prova desgastante. A parte psicológica a gente tem que estar muito bem para passar na prova. E foi uma das partes mais difíceis da minha vida, porque eu precisava passar nessa prova, porque eu não conseguiria fazer o meu R4, a minha subespecialidade em ortopedia infantil, porque a USP não aceita que você não seja membro da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia Geral. Então eu precisava passar na prova de ortopedia geral para poder entrar na minha subespecialidade de ortopedia infantil. Só que é o seguinte, a prova da USP de ortopedia infantil, ela é em janeiro. Então eu passei na prova da USP em janeiro, entrei, mas a prova da SBOT, da sociedade, é em março. Então eu entrei na USP em janeiro, fiquei janeiro, fevereiro, para em março ver se ia passar ou não. Se eu não passasse, eu não iria concluir. Eu iria ter passado essa vontade aí dos 2 meses lá na USP, mas ia ter que ir embora, né? Então eu precisava passar. A pressão foi maior, porque eu já estava cursando a ortopedia infantil. Então eu me sentia numa obrigação extrema de ter que passar nessa prova. Precisava passar. Então foi justamente o período que minha esposa estava grávida. Eu em casa focado, estudando, o fim de semana todo. Depois que eu fui para São Paulo fazer a subespecialidade em ortopedia infantil, foquei também lá. Chegava da residência, já ia estudar. Minha esposa grávida, eu não conseguia ajudar ela a montar o quarto do meu filho. E ela super entendeu, assim, ó, fica à vontade, foca no seu estudo, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E aí eu consegui passar. Das residências aqui de Alagoas, só passou eu nessa prova. Dos residentes daqui de Alagoas, só eu consegui passar nessa prova. E graças a Deus eu consegui voltar à residência de ortopedia infantil, né? E ao final, quando a gente pensa que acabou, ao final da ortopedia infantil você tem que fazer mais uma prova para entrar na Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Então eu precisava passar também na prova da minha subespecialidade em ortopedia infantil. Foi aí onde fiz a prova e também passei, graças a Deus. Eu acho que hoje eu parei de fazer prova, né? Parei de fazer prova. Mas esses dias eu voltei a estudar.
eu acho bom assim, né? Estudar, eu acho que é legal, eu acho que vale a pena a gente. Meu pai fala assim, ó, cavalo velho não aprende passada, né? Então, você já tá bom de parar de estudar. Mas em janeiro eu fui para Flórida, fiz um curso de 10 dias lá com Dror Paley. Dror Paley é o melhor ortopedista do mundo em relação à correção de deformidades em crianças. Aquelas crianças que têm uma deformidade muito grande na perna, ele faz crescer o osso, corrige as deformidades com os fixadores, algo bem complexo e muito, muito interessante. A técnica dele é uma técnica muito difícil de reproduzir. Então, eu fui lá conhecer, fiquei 10 dias lá em West Palm Beach, na Flórida, e vi uma semana de cirurgia ao vivo lá com ele operando muitas coisas. Só que antes eu me preparei, né? Eu falei, como que eu vou pra Flórida? E o meu inglês, como é que tá, né? Aí me preparei, entrei no inglês, porque o meu inglês era aquele inglês bem baixinho assim, né? Aí me preparei, fui pro inglês, fiz 2 meses intensivos de inglês para pelo menos eu conseguir me virar em alguma coisa lá, né? E aí voltei da Flórida, gostei das aulas de inglês. E aí resolvi continuar no inglês, né? Aí tô no inglês agora, então meu pai disse, rapaz, tu vai voltar a estudar? Eu disse, vou voltar, agora vou estudar inglês. Aí tô estudando inglês, em novembro vou novamente para a Flórida, vou participar de um curso lá de deformidades congênitas só no pé de criança, né? Deformidades congênitas nas criancinhas, só deformidades no pé da criança com o Dr. Dobbs, que também faz parte desse hospital que eu fui em janeiro. Então, é um curso de um aprendizado muito bom, assim, trazer essas técnicas aqui para Alagoas, isso para mim me deixa assim, eu fico muito feliz com isso. Coisa boa. O senhor se forma e aí vem para a prática, né? Quando o senhor chega na prática, o que muda e como é o primeiro contato aí com os pacientes? Veja só, eu costumo falar que a ortopedia infantil ela é uma especialidade que a gente tem que ver como um todo, né? Diferentemente de não quero dizer que essa especialidade não estuda ou tal, não, de jeito nenhum. Mas a pessoa que tem uma especialidade de adulto, mais focada em um joelho, um punho, uma mão, eu acho que é diferente do ortopedista infantil. O ortopedista infantil, ele tem que avaliar a criança como um todo, né? Você olha o pé, você olha o joelho. Mesmo que a criança chegue para você e diga certinho, a minha dor é aqui. Mas eu acho que vale a pena você examinar o paciente por um todo. Então eu vejo pé, joelho, quadril, vou para a coluna, vou membro superior, vejo tudo isso, peço para a criança andar. Porque a criança em si, ela não sabe te dizer, às vezes. A maioria das vezes ela não sabe te dizer, chegar para você e dizer, ó, minha dor é aqui. Às vezes ela diz que está com um cansaço. Às vezes a mãe diz, doutor, ela anda comigo, eu vou buscar ela na escola e na volta ela me diz que está com um cansaço na perna. A criança não sabe dizer, né? Está, eu tô com uma dor aqui, essa dor é uma dor que vai daqui e vai para cá. Não consegue. E tem determinadas patologias que às vezes você tem uma dor referida, que a gente chama uma dor referida no joelho, mas o problema é no quadril. Existe uma patologia específica que a gente chama de epifisiólise, que é muito comum em crianças depois dos 10 anos, aquela criança que teve um estirão, está um pouquinho acima do peso. Às vezes essas crianças elas têm um probleminha que chama epifisiólise, que é um escorregamento da fise, que é uma cartilagem de crescimento na cabeça do fêmur, aqui bem no quadril. E aí a criança às vezes chega para a mãe dizendo que está com dor no joelho, a dor referida no joelho. Por causa das questões nervosas, né, dos nervos, a dor ela é referida no joelho por causa do nervo obturatório, né, mas isso é algo bem específico. Então assim, a criança a gente precisa examinar, né, a gente precisa ver parte neurológica, reflexo, tudo isso a gente precisa entender. E às vezes a criança vem com a queixa que não condiz com a queixa dos pais. Às vezes os pais trazem para você uma queixa que às vezes você examina a criança diz, não, eu não tenho isso, tio. Eu não tenho isso. Aí a mãe diz, mas você tem, você estava com isso. Não, eu não estava, entendeu? Então assim, você precisa puxar um pouco dos pais, puxar um pouco da criança, para juntar tudo isso e chegar a um denominador comum, pedir um exame específico também, porque a criança, a gente não lança mão de vários exames para a criança, até porque é difícil. Você pedir para uma criança, eu vou precisar que ela faça uma ressonância magnética. Ela vai ter que ficar dentro de um túnel cheio de barulho, meia hora, quietinha. Não consegue.
Então a gente precisa ponderar também essa questão da solicitação dos exames, qual o exame correto que eu preciso, se esse exame tem muita radiação ou não tem, se esse exame é um exame que a gente chama de examinador dependente, que é um exame que a gente precisa ter uma confiança da pessoa que faça esse exame. Então tem tudo isso que a gente precisa focar para o atendimento inicial de uma criança. Na cirurgia, a primeira cirurgia, como foi? Bom, a minha primeira cirurgia infantil foi fratura, foi algo tranquilo, né? Uma fratura de antebraço. E aí é uma fratura tranquila que não necessariamente precisa passar pelo ortopedista infantil. Geralmente o ortopedista geral faz porque é uma fratura tranquila. E outra, não necessariamente você precisa operar. A gente precisa entender também que a criança, dependendo da idade, ela aceita algumas deformidades. Às vezes o braço está com uma deformidade grotesca e que você fala para a mãe, confia mãe, que vai ficar legal, vai ficar bem. Porque você junta idade, pouca idade, né? A deformidade, o local da deformidade se influencia muito. O plano do movimento do membro, isso faz também com que a fratura ela remodele. Principalmente fraturas de antebraço, fraturas do húmero proximal em crianças, são fraturas que remodelam bem e a gente aceita um desvio assim, muito grande. Às vezes você tem uma fratura no húmero proximal, que você tem um osso assim, ó, desvio, né? E aí você confia, mãe, vai dar tudo certo. Você tem que ganhar a confiança da mãe, você tem que falar com propriedade. E aí consegue, dá certo, remodela, fica perfeita. E aí você livrou a criança de um tratamento cirúrgico, um tratamento que é mais agressivo, que você vai ter que colocar alguns pinos, que a gente chama de fio, né? Então, as fraturas da criança, a gente precisa ter esse cuidado. Minha primeira cirurgia que eu considero grande, assim, na residência, é a displasia do quadril. É uma cirurgia que eu gosto demais, é uma cirurgia que a gente faz para correção de quando a criança tem um probleminha que o quadril sai do lugar. Crianças mais velhas, né, depois de 1 ano, depois de 2 aninhos, você precisa fazer uma cirurgia para colocar o quadril no lugar. É uma cirurgia enorme, que a gente gasta geralmente 5, 6 horas para fazer, mas é uma cirurgia que eu gosto, eu me sinto à vontade em fazer. É uma cirurgia que eu já fiz algumas aqui em Alagoas, e eu me sinto muito à vontade, porque na minha residência, lá na USP, a gente fazia muito, toda semana a gente tinha uma displasia do quadril para fazer. E voltando ao assunto daquele peneirado lá para deixar o residente passar na prova, né? Ele passa na prova da SBOT e ele entra na sociedade e ele pode sim fazer a subespecialidade. Lá na USP são 4 vagas por ano de ortopedia infantil. Dos 4 que entraram lá, eu e mais 3, 2 não passaram naquela prova lá. E aí ficamos eu e outro só. Então era um serviço de 1 ano que a gente tinha que tocar, dividido para 4 pessoas. De repente, 2 saíram, foram convidados a se retirar, porque não passaram na prova da SBOT. Então, o serviço ficou para eu e o outro colega tocar o serviço do ano inteiro. Então, quando chegou no meio do ano, mais para julho, agosto, assim depois, eu já tinha operado tudo que eu queria, assim, que eu tinha de novidade, que eu queria ver, eu já tinha feito tudo. E aí os chefes, os professores já tinham uma confiança muito grande com a gente. Então, toda semana a gente já escolhia o que tinha que fazer lá. Então, eu fiz muita displasia do quadril. É uma cirurgia que eu gosto de fazer. É uma cirurgia longa, cansativa, com várias complicações. A criança usa um gesso enorme, um gesso que a gente chama de pelve podálico, que é um gesso que pega a cintura e as pernas. A mãe liga para você, te manda foto do gesso. É um gesso bem complicado, mas é uma cirurgia que eu gosto de fazer. Por incrível que pareça, eu gosto de fazer. Existem algumas crianças que elas andam como se estivessem saltando. E, inclusive, eu tenho até um vizinho, né, que ele já está na fase adulta. E na época de criança, de adolescente, né, a gente dizia que ele andava pulando, né? Mas aí eu não sei o nome específico. Não sei se isso é caracterizado como uma doença, como, não sei. Isso é normal ou não é? Vamos lá. Hoje é muito comum. É uma das queixas principais do meu consultório. A marcha em equino. Como? Marcha em equino. A criança anda na ponta dos pés. Isso. E isso, a maioria das vezes, é por conta do encurtamento do tendão de Aquiles. Aquele tendão atrás do calcanhar. Ali. Ele, quando fica curto, a criança fica andando na ponta do pé. Só que a gente precisa entender muito bem quando isso é normal e quando isso é anormal.
Até os 3 anos de idade, é totalmente normal a criança, às vezes, andar na ponta do pé. Por exemplo, na fase de transição da caminhada para a corrida, é extremamente normal a criança andar, às vezes, na ponta do pé. Passou dos 3 anos, a gente precisa examinar a criança. Porque a criança que passa dos 3 anos e anda na ponta do pé mais que 50% do tempo total, isso é preocupante. A gente precisa avaliar a criança, precisa examinar, precisa olhar o pé, né? O pé, ele dá alguns sinais de que a criança anda muito na ponta do pé. Por exemplo, o antepé da criança, ele fica mais largo, ele fica com mais calosidade na região. E o retropé, que é a região do calcanhar, ele fica mais fininho. É aquele pé que fica meio triangular, como se fosse a base do triângulo na parte da frente do pé, né? Fica aquele pé triangular. E a gente examina também o tendão de Aquiles, né? Você faz uma dorsiflexão, que é puxar o tornozelo para cima, examina bem a criança e vê se o tratamento é conservador, ou seja, fisioterapia, ou se o tratamento é cirúrgico. Dentre as cirurgias, existem várias técnicas, a depender da idade da criança, do tipo de encurtamento, se a criança ela tem esse encurtamento por conta de uma paralisia cerebral, ou às vezes se a criança tem esse encurtamento, que é o que a gente chama de equino idiopático, ou seja, não tem causa aparente. Então, tudo isso se encaixa para que a gente indique a cirurgia ou não, e se for indicado cirurgia, a gente indique o tipo de cirurgia para cada caso. Quais são os casos mais corriqueiros de cirurgias aqui que o senhor tem atendido? Aqui eu atendo muito trauma. Aqui tem muita fratura supracondiliana, que a gente chama, que é uma fratura do cotovelo, que é muito comum em crianças de 5 a 8 anos de idade. Isso é muito comum. Mas a campeã no consultório é a marcha em equino, a criança que anda na ponta dos pés. Hoje em dia está muito, muito comum, né? Às vezes a mãe chega para você e diz: doutor, o meu filho está andando muito na ponta do pé e eu acho que ele é autista. Elas associam isso ao autismo, mas não existe isso. Claro que uma das alterações do paciente autista é andar na ponta do pé, pela parte sensorial, enfim. Mas existe muito também os casos do equino idiopático, que não tem causa aparente. A criança começou a andar na ponta do pé e acostumou e andou na ponta do pé e está com esse problema até hoje, né? Inclusive, se você sentar, vamos lá, eu estou no shopping, eu sento naquele banco lá e fico observando muita gente andando na ponta do pé. Estou te falando adulto já, entendeu? Então, assim, é uma patologia que agora que está tendo esse olhar mais crítico, porque a longo prazo é ruim para o pé, né? Fica um pé defeituoso, fica um pé doloroso, então é melhor corrigir na infância para que isso não se torne um problema na fase adulta. Todo cirurgião, ele lida com sangue, né? E o lidar com o sangue, eu quero ouvir do senhor, experiência sua e experiência de alunos, né? E pessoas que estiveram com o senhor na época de faculdade. O senhor já ouviu o caso de alguém que desistiu da faculdade de medicina por conta do sangue? Não desistiu, mas passou ruim, assim, no começo teve essa dificuldade. Eu conheço pessoas, eu nunca tive esse problema. Eu sempre não tive problema com sangue, com sei lá, com barriga, com osso para fora. A ortopedia usa muito furadeira, então a gente usa muito perfurador, né, que a gente chama. Isso eu não tenho problema nenhum, assim, não tenho problema nenhum. Eu opero na urgência, no meu plantão às vezes chega algumas coisas que eu preciso, que não são crianças, mas que às vezes eu preciso resolver, uma fratura exposta, por exemplo, e eu uso o perfurador, né, a gente usa o perfurador, usa pino de chance, que são os ferros, a gente fixa o fêmur, a tíbia, o antebraço e tudo isso, eu nunca tive problema nenhum. Agora já aconteceu comigo o seguinte, eu fui operar uma criança com uma fratura no rádio distal, que é aqui no punho, e o pai me disse assim: Lucas, eu posso assistir a cirurgia? Eu sou estudante de medicina. Eu disse: rapaz, é seu filho, a cirurgia ortopédica não é nada lindo assim de se ver, não é aquele negócio que você vai dizer, nossa, que legal, que coisa linda, não. A gente usa força, né? A gente usa o perfurador, que faz barulho, que às vezes isso incomoda algumas pessoas. E ele disse: não, eu sou estudante de medicina. Eu disse: não, tranquilo, sem problema nenhum. Quando eu comecei o procedimento, eu precisei, a criança dormindo, lógico, né? Estava sedada, toda anestesiada e tal. Eu e o instrumentador e o outro colega ortopedista. Quando eu puxei o punho da criança para colocar no lugar, né? Claro, mas a gente puxa com a técnica, tudo certinho. E passar uns ferrinhos, a gente teve que interromper a cirurgia porque o pai desmaiou na sala. Então, para tudo para socorrer o pai
que tinha acabado de desmaiar lá. Então, assim, isso me marcou porque depois desse dia eu não deixo mais. O pai leva a criança, ou a mãe, ou a avó leva a criança até a mesa de anestesia. Depois que a criança dorme, eu tiro os pais e levo eles para o estar médico, para o estar dos pacientes, ou para o quarto, enfim. Mas eu não deixo mais. Depois desse dia eu não deixo mais. A anestesia dura média quanto tempo? Depende muito. Depende muito, assim. Se for uma cirurgia dessa de 6 horas, como eu te falei, da displasia do quadril, a criança tem que ficar mais de 6 horas dormindo e ela tem que ficar, depois que acabar a cirurgia, sem dor por muito tempo. Porque uma coisa é você dormir e acordar e ficar com dor. Outra coisa é você dormir, acordar e ficar tranquilo, sem dor. Então, às vezes, os anestesistas, eles sedam, a criança dorme, aí ele vem e faz um bloqueio, seja ele nas costas, aquela raquianestesia, seja um bloqueio local, seja um bloqueio do membro, eles bloqueiam, fazem um bloqueio, para depois que a criança acorda, ela fique confortável. E as cirurgias ortopédicas, cirurgias da ortopedia infantil, geralmente eu uso muito gesso. Então, acabei a cirurgia, eu coloco um gesso. E, então, isso também já dá um conforto para o paciente. Eu não ficar movimentando e não ficar esses movimentos involuntários, porque a criança, às vezes, quer mexer, né? Já acordou bem agitada, quer mexer e isso incomoda um pouco. Então, as cirurgias ortopédicas, a cirurgia da infantil, a gente usa muito gesso. Quanto tempo, em média, após a aplicação da anestesia para a criança adormecer? É rápido, é muito rápido. É uma sedação, né? Geralmente faz uma máscara e 30 segundos, no máximo um minuto. Já aconteceu de alguma criança, o organismo em si, não ser, via de regra, 30 segundos, demorar mais ou não? Já sim. Às vezes as crianças, até os adultos que fazem uso de medicação controlada, às vezes eles são mais resistentes à anestesia. Então, às vezes o anestesista precisa dosar um pouco mais, assim, precisa colocar um pouquinho mais para que a criança realmente apague e fique tranquila na cirurgia. Eu sei que são várias cirurgias. São quantos anos de experiência? Eu formei em ortopedia infantil em março de 2020. Março de 2020. São muitas cirurgias, muita experiência, né? Desde lá a fisioterapia. Mas, dentre tantas cirurgias, aqui o senhor lembra que o senhor diz, essa daqui, ela foi mais delicada. Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, aquela situação que eu acho que o médico ele é escolhido, não é a gente que escolhe a medicina, e eu já passei muitas e muitas vezes, eu acho que também todo cirurgião, seja ele cirurgião oncológico, seja ele cirurgião oftalmologista que opere, seja ele otorrino, bucomaxila, enfim, eu acho que todo profissional que faz cirurgia, eu acho que às vezes a gente entrega a Deus, né? Eu acho que muitas vezes a gente está na cirurgia, uma agonia maior do mundo, e as coisas não encaixam, e dá um problema, dá outro. Do nada, pô, tudo se resolve. Do nada o osso encaixa, do nada a criança fica bem. Então, isso é muito, muito interessante. Assim, na minha opinião, eu acho que muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, todas as vezes, Deus me guiou. Assim, pegou na minha mão e disse, ó, vai lá, vai dar tudo certo, vai estar tudo certinho. E é uma coisa que eu tenho rotineira, eu agradeço sempre a Deus antes da cirurgia e após a cirurgia. Então, assim, cirurgia que me marcou muito, mas são tantas, assim, que para me puxar muito, assim, minha cabeça, são as cirurgias de urgência. Eu acho que a cirurgia de urgência, eu já atendi uma moça que sofreu um trauma, um acidente de moto, e ela teve o que a gente chama de disjunção de sínfise pública. É quando a bacia ela abre. A bacia dela abriu, e aí você tem um sangramento muito intenso dentro, né, da pelve. E essa paciente, ela estava, o que a gente chama de rebaixar, né? Ela estava rebaixando, os batimentos altos, os batimentos cardíacos, né, ataque cardíaco. E ela precisava de ser operada de urgência, assim. E eu lembro que demorou, assim, acho que Maqueiro Vi, algo desse tipo. E eu passei um lençol na pelve dela, né? No quadril.
na bacia, eu passei um lençol, travei para a bacia fechar, travei, fechei. A enfermeira ficou segurando em cima da maca e eu empurrei a maca até o centro cirúrgico. Não sei, eu não lembro se o maqueiro estava ocupado, eu não lembro. Eu sei que eu vi que a paciente estava... Isso não era criança, tá? Era adulto. Eu lembro que ela tava ruim, ela ia falecer. E eu empurrei o carrinho pelo corredor do hospital inteiro, entrei no centro cirúrgico com tudo, e eu lembro que o anestesista disse, não, mas eu preciso preparar aqui. Eu disse, não, vamos colocar em sala aí, vamos colocar em sala aí. Entrou com tudo, eu entrei, troquei de roupa assim em 1 minuto, entramos no centro cirúrgico e o anestesista prontamente já monitorizou a paciente e disse, Lucas, ela tá rebaixando, tá ruim, eu já vou pedir sangue. E pediu sangue, fez 2 acessos nos braços e correndo sangue. E eu fixei a bacia dessa moça do jeito que tava, assim, eu não esperei fazer a asepsia completa, ou seja, a limpeza completa. Do jeito que a enfermeira fez, rapidinho eu fixei a bacia da paciente em 5 minutos, assim. Então, eu acho que é uma coisa que eu não tava só nesse momento, entendeu? E eu fixei em 5 minutos e ficou ótimo. Fechamos a bacia dela, eu prendi com o fixador externo, né? Que a gente coloca uns ferros na barriga, né? Na pelve. Eu fechei lá e tal. E quando eu fechei, que tirei o lençol que eu tinha amarrado, foi impressionante. Assim, os parâmetros começaram a melhorar e tal. E essa paciente, ela escapou. Ela viveu bem. E uma semana depois, eu fui no hospital, fui visitá-la. E ela não lembrava de mim, assim. Eu falei, tudo bem, você lembra de mim? Ela falou, não lembro. Aí a acompanhante olhou para ela assim, olhou para mim e falou, foi ele que te operou. Aí ela falou, foi o senhor que me operou? Eu disse, foi. Me dá um abraço, que para mim isso, o senhor salvou minha vida. Eu já não tava aguentando, eu tava vendo que eu tava indo embora, o senhor salvou minha vida, ele me deu um abraço e assim... E isso é o que a gente ganha, né? Eu não preciso de salário, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de carro, não preciso de nada, eu preciso disso só. Preciso disso, para viver eu só preciso disso. Então, assim, foi algo que me deixou muito feliz e até hoje eu lembro dessa história. Eu nunca contei, assim, para ninguém, a não ser para os amigos, lógico, mas nunca contei em público, assim. Mas isso foi uma história que me marcou muito, me deixou muito feliz. O doutor Sérgio Francisco esteve aqui conosco e ele contou suas experiências. Eu fiz uma pergunta a ele e vou perguntar ao senhor. Certo. Primeiro, são 2 perguntas, né? Até onde vai a atuação do Dr. Lucas e até onde vai a atuação de Deus, se é que há atuação de Deus ao ver do senhor, e qual a relevância de Deus na atuação do senhor? A relevância de Deus é 100%. Eu não faço nada, né? Eu não faço nada. Eu não estaria onde estou hoje se eu não tivesse Deus me ajudando, Deus me guiando. Eu acho que tem muito caminho que a gente vai que Deus diz, não, vamos por aqui. Vamos seguir esse aqui, cara. Vamos lá. Vamos. Você vai ter 2 filhos legais, seus filhos vão ser esses aqui, sua esposa é essa, seus pais vão te dar um apoio nisso aqui e tal, e o caminho é esse. Então, eu acho que Deus é o tempo todo comigo, né? E a segunda pergunta, a primeira pergunta, né, que você fez, em relação a até onde o Lucas, ser humano, vai e para o Deus continuar, eu acho que na minha profissão integral, assim, é full, né? Deus o tempo todo, seja no consultório, seja nas cirurgias, seja no plantão, seja nas estradas, que a gente viaja muito, a gente que é médico pega carro toda hora. Então, eu acho que Deus me protege muito, assim. Então, sou muito feliz onde eu estou, eu acho que eu não estaria se eu não tivesse a mão de Deus me empurrando. Esse caso que o senhor contou, ele é muito interessante, e o senhor fala que usou a técnica, né, para, de certa forma, ajudar a moça a voltar, né, a animar-se a voltar à vida. Entretanto, em algum caso específico, em uma atuação do senhor, o senhor fez o que podia fazer, o senhor disse, Deus, agora é com o senhor aqui. Já sim, não é nada assim, não é nada, claro que não é bom, né? Não é legal. E isso me machuca muito, assim, eu me sinto
me sinto incapaz, né? Mas a gente entende, assim, são as leis da vida. Às vezes o trauma é incompatível com a vida. Às vezes o trauma é incompatível, né? E tem um caso também que me marcou muito de um senhor que capotou um carro, capotou um caminhão, e esse caminhão ele estava carregado de areia, aquela areia bem fininha. E eu lembro que ele chegou na urgência com a fratura exposta de fêmur, tíbia, a bacia aberta também, trauma abdominal, teve que entrar. Eu lembro que entrou o cirurgião geral junto, eu para fixar a bacia e fixar as fraturas. E, e ficou aquela equipe inteira, assim, 2 ortopedistas, 2 da equipe de cirurgia geral, 2 anestesistas, um monte de enfermeiro, um monte de instrumentador. E o sobrinho desse senhor, ele é técnico de enfermagem e é até conhecido da gente. E ele pediu para ficar na sala para ver. Então ele viu o esforço da gente. Eu lembro que tudo na ortopedia a gente lava muito para prevenir uma infecção óssea, né, o que a gente chama de osteomielite. Então, lavei muito as fraturas expostas, né? A gente lava bem, lava. E eu lembro que eu lavava e continuava saindo a areia do caminhão, e aquela areia bem fininha, e lavava. Enfim, eu sei que pelos traumas, né? Foi um paciente que o trauma era incompatível com a vida, e ele já era idoso também, ele veio a óbito. E ele veio a óbito durante a cirurgia. Então, operando, do nada, o monitor, pam, né? Para, né? Acabou o batimento. E a gente para tudo para reanimar ele. Então a gente para tudo, vamos reanimar. E tenta reanimar e tal. E o sobrinho vendo isso tudo. Acabou que a gente não conseguiu reanimar. E ele, infelizmente, faleceu, né? Mas era um trauma muito grande, ele ia ficar muito sequelado, talvez tivesse grandes complicações, ia sofrer muito, né? Caso escapasse, né? Dessa lesão grande. E foi morar com Deus, né? Isso foi um que me marcou muito, porque o sobrinho estava lá presente e viu tudo. E ele viu o esforço da gente para conseguir salvar, né, esse paciente. Qual a idade do senhor hoje? Eu tenho 38 anos hoje. 38 anos. Como se o senhor tivesse a oportunidade de sentar na mesma bancada como essa, com o Lucas, o doutor Lucas, de 38, com o Lucas, de 17 anos, lá da época. O que é que o senhor diria para ele? Rapaz, eu ia dizer, Lucas, velho, parabéns, bicho. Tua família é linda. Tu tem 2 filhos legais. Teus pais são sensacionais. Tua esposa é maravilhosa. Você chegou onde realmente você almejou. Parabéns. Continue sendo assim. E nunca deixe de agradecer a Deus por tudo isso. Nunca deixe de atender o mais necessitado. Tire uma horinha para você atender quem realmente precisa. Faça caridade, atenda, opere pessoas que não têm condição nenhuma de te pagar. Não é esse o valor que você precisa. Você não precisa de dinheiro, você precisa atender e o resto é consequência. Já chegou algum momento do senhor estar finalizando o plantão e chegar algum caso e o senhor ter que voltar? Já, sempre. Muito, acontece muito isso. Toda hora acontece isso, toda hora. Você tá indo embora, acabou de bater o ponto, quando você tá saindo, doutor, chegou vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá dar uma olhada. Coisa boa. E em algum momento, eu sei que não foi fácil, não é fácil a vida de um estudante de medicina, a vida de um médico, né? Ainda que as pessoas olhem muitas das vezes, porque assim, as pessoas elas veem o close, mas não vê o corre, né? É verdade. Em algum momento na trajetória, já bateu aquele desânimo e pensou em desistir? Demais. Principalmente na minha vida acadêmica de medicina, porque eu fiz medicina lá em Minas Gerais. Eu morei lá no Triângulo Mineiro, fiz faculdade de medicina lá. Então, por exemplo, Dia dos Pais, todo mundo ia para suas casas, e como que eu via para aqui, para minha casa? Eu moro a 2.100 quilômetros de carro, né? Então eu comecei a fazer algumas amizades que não vinham embora igual eu, assim, né? Pra gente se juntar e sofrer junto lá, né? Então, assim, pensei em desistir, pensei em desistir. Da ortopedia, se eu não tivesse passado na prova, que eu me esforcei muito para passar, talvez eu pensasse em desistir, né? Vou fazer isso mais não, deixa quieto, já tô tranquilo, não, mas graças a Deus consegui passar. E graças a Deus que eu não desisti também, né? Porque hoje o que eu sou hoje foi porque eu tive a perseverança e não desisti. Coisa boa. A gente, no decorrer da nossa vida, ajuda muita gente, né? Mas parece que tem pessoas que no lapso de tempo se esquecem
daquilo que a gente fez outrora. Como é que o senhor lida com ingratidão? Eu entrego. Ele só, eu entrego, isso acontece demais, viu? Toda hora tem isso. Eu acho que não só na classe médica, eu acho que na classe, qualquer classe tem a ingratidão, mas a gente entrega. E se vier, eu faço de novo, não tem problema. Eu ajudo de novo, e quantas vezes precisar, eu ajudo. Isso não tem problema nenhum. Tem muita gente que está nos assistindo e muitos jovens também que estão nos assistindo e às vezes galgam, né? Sonham aí em cursar, que é um curso muito difícil, muito concorrido, né? Mas às vezes tem um sonho de ser um médico, Sim, né? O que o pai diz, né? Ser um doutor, né? Ser uma doutora, mas pela realidade social, às vezes é desanimado. sim. E aí eu queria que o senhor desse um conselho aí para a juventude que está nos assistindo. Então, assim, o meu conselho é não desistam, tá? A medicina, como eu falei anteriormente, ela escolhe a gente. Então, se ela te escolheu, pode ter certeza que você vai ser médico. Não desista, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, seja um bom filho. Caso você já tenha família, seja um bom marido, um bom pai, que às vezes a gente tem pessoas que já têm a vida feita e querem fazer medicina, né? E acham assim, como é que eu vou fazer medicina? Eu já tenho essa idade e tal. Não desistam, vão atrás, corre atrás, que tudo dá certo. Claro, com a bênção de Deus. Então, Deus na frente, obedeça a seus pais, seja um bom filho e foco, tem que estudar. Não esqueçam que medicina, por mais que você tente entrar numa faculdade, eu não vou, eu vou transferir de uma para outra, assim, eu faço um curso, vou transferir para outra. Mas a medicina escolhe a gente. Então, faça por onde, depois que você entrar na faculdade, seja um bom médico, se especialize, faça sua subespecialidade, corra atrás dos seus objetivos. Hoje a gente percebe que o mercado ele está saturando, entre aspas, né? Eu acho que tem muito médico formando, mas isso é uma coisa que não me preocupa, porque eu acho que as máscaras elas caem. Acho que hoje em dia um médico que formou agora, assim, que um exemplo, eu vou formar agora, mas eu não quero trabalhar no SUS, eu não quero dar plantão, eu quero trabalhar de segunda a sexta, horário comercial. Eu acho que esse médico ele não vai para frente. Eu acho que antes de tudo a gente tem que agradecer ao SUS, agradecer ao sistema público de saúde, porque o que eu tenho hoje, onde eu estou hoje, é através do SUS. Meu público hoje me conheceu como? Eu não cheguei aqui e comecei a atender convênio particular no meu consultório, não. Eu comecei a atender SUS, até hoje eu atendo SUS, até hoje eu ajudo o SUS, até hoje eu opero o SUS, mesmo com tantos problemas, eu acho que a gente não deve esquecer o SUS. Então, assim, o médico, ele não deve escolher, eu quero trabalhar de segunda a sexta, não. Eu acho que o médico tem que ir onde a função dele permitir. Eu sou ortopedista infantil e eu estou em casa domingo à tarde, pós-almoço, mas chegou uma criança que teve uma fratura exposta e que precisa de um ortopedista infantil para resolver esse problema. Você vai largar a mão do seu domingo e você vai lá resolver o problema, porque você foi escolhido para isso. Então, eu acho que a medicina escolhe a gente não escolhe a medicina. Coisa boa. O senhor, além do SUS, atende particular também. Eu tenho o meu consultório aqui em Arapiraca, tenho o meu consultório em Maceió, mas até hoje eu atendo SUS e faço questão de atender. Diminui um pouquinho, porque eu diminui tudo, né? Depois que a minha filha nasceu, eu diminui tudo. Tanto o meu consultório quanto a parte do SUS. Mas até hoje eu atendo o SUS e sou muito feliz por isso. Eu acho que o paciente do SUS é um paciente que a gente tem que abraçar também, tem que botar ele no colo, tem que dar o telefone e dizer, qualquer coisa tu me liga, se precisar, estou aqui à disposição. E é de domingo a domingo, não existe dia específico para você atender SUS particular, não. É de domingo a domingo. Quais são os canais de atendimento para encontrar o senhor, caso alguém precise para o convênio particular? Joia, eu tenho meu Instagram, né, Dr. Lucas Ortoped, né, que é de ortopedia pediátrica. Lá tem todos os meus contatos de consultório. Em Maceió eu atendo na Ortoclínica, que é um hospital de ortopedia, lá na Jatiuca. Atendo na Alia Medicina Infantil, que é uma clínica só de especialidade infantil, fica próximo ao Maceió Shopping. E aqui em Arapiraca eu atendo no Pronto Trauma, hospital de ortopedia também, que é ali no centro. E opero aqui em Arapiraca no Hospital Memorial Ágape. Coisa boa. A gente tem muitos jovens, né, que estão nos assistindo. O senhor bem ressaltou aí, aconselhou os jovens.
Mas se o senhor tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Rapaz, que pergunta legal, viu? Boa! Eu acho assim, é meio clichê, mas não desistam dos seus sonhos. Acho que essa é a frase. Boa. Coisa boa. Pessoal, estamos se aproximando para o final do nosso episódio. Tudo que é bom dura pouco. Mas eu quero pedir a você, se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. Eu recebi aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Epa! Recebi aqui um recebido do Dr. Lucas, ó. Licor artesanal laranja, terra da paleontologia. Maravilha, Alagoas, ó. Coisa boa. Seu Elivaldo, ó, vou tomar não, né? Vou levar para o senhor tomar um pouquinho, depois eu vou voltar para cá, para a prateleira, viu? Para nosso instante. Tem mais aqui, ó. Coisa boa. Vários sabores. Ah, né? Vários sabores, coisa boa. Muito obrigado, doutor. Maravilha, é a capital alagoana da paleontologia, né? Lá nós temos um museu, que o museu chama Otaviano Ritica, é o nome do meu bisavô. É um museu com ossos dos animais pré-históricos que lá viviam, né? Que lá viveram, né? E lá nós temos animais, réplicas de animais do tamanho original. Nós temos na praça uma preguiça gigante, nós temos um tigre-dente de sabre, nas praças nós temos outros animais. No sítio nós temos um sítio arqueológico com pinturas rupestres. Então, Maravilha é o celeiro aqui alagoano da paleontologia. Então, você está convidado a ir lá. Boa, você. Meu pai mora lá no pé da serra, um lugar bem frio, bem gostoso. Andar de cavalo lá, tem cavalo lá? Tem cavalo, tem cavalo, tem sim. Então, assim, sinta-se à vontade para um dia que você for para Maravilha, me liga, se encontrar lá, comer uma galinha, boa. Se você gosta de galinha. Galinha de capoeira. Isso, tá boa. Coisa boa. A gente está se aproximando para o final do nosso bate-papo. Mas a gente sempre faz um bate e volta, né? Mas antes de fazer o bate e volta, eu tenho uma dúvida. O senhor falou sobre os instrumentos que é utilizado para fazer o procedimento cirúrgico. Certo. E, assim, existe, eu não sei se mito ou verdade, eu queria que o senhor esclarecesse. O que é que se usa muito na construção civil, que se usa, porque a pessoa diz, o serrote, é o serrote que usa para serrar um osso? É o serrote que usa em casa? Ou é outro tipo de serrote? Furadeira. É a furadeira que usa em casa ou essa furadeira é especial? Eu queria que o senhor mostrasse o que é mito e o que é verdade aí para o pessoal que está assistindo. Então, assim, tem esse mito, né, de que a ortopedia... Primeiro, de que o ortopedista não estuda, porque o ortopedista é aquela marcenaria pura, né? E não é, o ortopedia estuda e muito. Né? E os instrumentos que nós usamos durante a cirurgia são instrumentos parecidos, sim, com a marcenaria, com pedreiro, tudo isso. Então, só que a gente usa um perfurador, né, que não é uma furadeira, a gente usa um perfurador, que esse perfurador ele é elétrico, é a bateria, ou é pneumático, que é com gás, né? São perfuradores que têm um controle de rotação, você tem o reverso também, usamos broca, usamos chave, usamos formão, que é como se fosse uma talhadeira, martelo, tudo isso nós usamos na ortopedia. Para serrar, é a serra comum ou é uma serra especial? Tem a serra especial que você acopla ela no perfurador, né? Então o perfurador você desacopla a parte da frente e coloca uma serra, então quando você aperta ela serra, né? Ela faz um movimentozinho de serra e serra o osso. Mas às vezes você tem a serra de Gigno, que a gente chama, que é um cabo de aço, como se fosse cerol na pipa, né? Você vai passando ele no osso e ele vai cortando o osso. E também existe a serra também. Nós temos a serra que é usado também. Então, depende muito do serviço. O osso, quando ele está sendo serrado, sente-se a dor, o paciente? Não, mas para você chegar ao momento de serrar um osso, o paciente tem que estar totalmente anestesiado, totalmente... Não há possibilidade, em hipótese alguma, da pessoa, mesmo estando anestesiada, chegar a sentir algum... Não. De jeito nenhum. Depois que faz o bloqueio, depois que a anestesia, acabou. Não tem como não. Você pode ficar à vontade, fazer sua cirurgia. Lógico que existe um tempo, né, de duração da anestesia, mas anestesiou, acabou. Você pode resolver o problema lá, seja ele serrando, seja ele parafusando, seja ele com formão, cortando, né, delineando o osso, seja tudo isso.
Coisa boa. A gente fez muitas perguntas ao senhor e estamos se aproximando para o final do bate-papo. De tantas perguntas que a gente fez, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que a gente tivesse feito? Boa pergunta também. Boa! Vamos lá. Eu acho que assim, se eu estou satisfeito. Boa, boa. Doutor Lucas Barros, o senhor está satisfeito com a medicina? Demais, demais, demais. Estou realizado, estou feliz na vida, graças a Deus, cheguei onde eu almejei, onde eu sempre sonhei, e eu estou muito feliz. Coisa boa. Uma música, bate e volta agora, uma música. O senhor canta? Não. Mas uma música que marcou a sua vida aí. Então sai da sua playlist. Então, eu escutei muito durante a minha vida de estudo focado, eu escutava muito Rapa. Eu gosto muito do Rapa, assim. Todas as músicas do Rapa, assim, eu curto muito. Coisa boa. Uma cor? Azul. Por que o azul? É uma cor que desde criança eu gosto muito do azul, assim. Mesmo tendo algumas coisas de cores exóticas, por exemplo, um carro amarelo, mas eu gosto muito do azul. Coisa boa. Um lugar? Maravilha. Boa! Boa! Maravilha é no coração, não tem Um jeito. time? Flamengo. Boa! Flamenguista. Eu costumo dizer que ele não se escolhe ser flamenguista, se nasce flamenguista. Coisa boa. Um livro? Tem que ser de ortopedia. Então, os livros de ortopedia me fascinam demais. E tem um livro que eu gosto muito, que é a Bíblia da Ortopedia, que é o livro do Rockwood. Coisa boa. Doutor Lucas, que honra tê-lo aqui. Elevou em muito o nível do DDI Podcast. Eu sei que ainda tem uma agenda tão concorrida e corrida. O senhor reservar um tempo para estar aqui conosco é motivo de alegria e honra para a gente. Mas eu quero deixar as considerações finais para o senhor. Fica à vontade. Então, a honra é toda minha. Assim, eu estou muito feliz em estar aqui com você. Você vê que é uma energia sensacional aqui. Desde quando a gente entra aqui, parabéns pelo estúdio, tá lindo, tá arretado essa mesa aqui, fantástica. JF, ó, Sérgio Ferreira. Parabéns, tá tudo muito, muito legal. Espero voltar outras vezes. Vamos, bate-papo 2. Agora, voltado para um tema específico. Isso, boa! Vamos lá. E eu quero agradecer, bicho, desde já, dizer que estou muito feliz em estar aqui com você, conversar, bater esse papo legal, que a ampulheta ali rapidinho foi embora, né? Passou uma hora que a gente nem percebeu. Obrigado por tudo. Tamo junto. Obrigado. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Que honra ter o senhor aqui mais uma vez. Repito, né? Ele levou em muito nível do DDI Podcast. Muito obrigado. Todas as terças, quartas e quintas-feiras nós temos um encontro marcado às 20 horas. E o meu pedido, ele é sempre o mesmo, né? Compartilhe, se inscreva, comente. Muitas vidas precisam ser impactadas. Muitas vidas precisam tomar ciência daqueles que venceram, né? Daqueles que são vencedores. E se eles venceram, você também há de vencer. O meu muito obrigado. Tamo junto e é isso. Valeu!